Olá, dando continuidade às nossas questões envolvendo a parte de derivadas e gráficos. A gente tem aqui uma função que é x2 que multiplica f de x é igual a x2 mais 7x mais 3. Julgue as afirmativas. Eu acho que esse x2 foi colocado aqui só por uma questão de facilitar a digitação. Então vamos colocar esse x2 no lugar dele. Então se a gente colocar o x2 no lugar dele, o f de x vai ser alguém dividido por x2. E esse alguém é x2 mais 7x mais 3. Beleza? Então essa é a nossa função f de x. Bem, ele quer saber se tem uma assíntota horizontal e uma assíntota vertical. Quer saber se tem um máximo. Quer saber se a função é decrescente e se f é convexa em tal local. Então isso tudo aqui tem a ver com achar os limites no infinito e ver se tem alguma indeterminação, achar a primeira derivada e analisar a primeira derivada, achar a segunda derivada e analisar. Então essa é a nosso interesse. Então veja bem, em primeiro lugar esse x não pode ser zero, x tem que ser diferente de zero. Isso já gera uma assíntota vertical, zero é uma região proibida. Não pode ter valor x igual a zero. Então, o gráfico não pode passar por x igual a zero. Beleza. E aí, a gente também deve calcular x no infinito. Para calcular x no infinito, veja como a gente tem que fazer primeiro. Coloca x2 em evidência. Então, vai ficar 7 sobre x. Perceba que ao multiplicar isso vai ficar 7x mesmo, é um truque. 3 sobre x2. Multiplicando, volta a ser a parte de cima. E aqui, de propósito, x2 que multiplica 1. Para x diferente de zero, que a gente vai fazer x tendendo a infinito, a gente vai dizer que esse termo se anula e esse termo se anula. Colocando mais infinito ou menos infinito, então o valor dessa função tende a 1. Isso quer dizer que, por um lado ou por outro lado, quando x é muito positivo ou muito negativo, a função vai se aproximar dessa reta y igual a 1, seja lá o que ocorra ao longo desse caminho. Então, existe realmente uma assíntota horizontal e uma assíntota vertical. Dessa forma, esse item ele já é verdadeiro. Para saber se tem máximo ou é decrescente, a gente tem que achar a primeira derivada. Então, primeira derivada, eu vou chamar isso de A, vou chamar isso aqui de B. Lembrando que se eu tenho uma função que é uma divisão de duas funções, para derivar, derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pela do segundo ao quadrado. Ok? Então, ó, o nosso A, como a gente comentou, ele vale quem? x2 mais 7x mais 3, hein? Então, o nosso A', como nós sabemos, é 2x mais 7. O B é simplesmente quem? x2. Consequentemente, esse B' vale o quê? 2x. E com isso a gente consegue armar o nosso F', hein? Então, o nosso F', quando elevar ao quadrado x2, vai ficar x4. O A', que é 2x mais 7, vai multiplicar o sujeito B, que é x2. O A, que é esse pacote x2 mais 7x mais 3, vai multiplicar B', que é 2x. Então tem que fazer essas contas para ver se simplifica alguém. Então esse F' monstrinho, ele é, multiplicando aqui, ó, 2x3 mais 7x2... Vou primeiro multiplicar e depois trocar de sinal. Ficaria 2x3 com negativo, menos 2x3. 14x2 com negativo, menos 14x2. 6x com negativo, menos 6x. Isso aqui, pelo menos, ó, já cancelou. Então, a gente pode agrupar esse termo com esse termo e a gente encontra que esse F', ele tem x² em cima. E aí a gente vai ter menos 7x2 menos 6x. Bem, a gente pode colocar x em evidência de todo jeito.
Se eu colocar o x e o negativo em evidência, a gente vai ficar aqui, ó, 7x mais 6, e a gente pode colocar em evidência aqui também, só para cortar, se x for diferente de 0. Então, a gente chegou nesse F'. X já não pode ser 0 mesmo. Quando a gente acha esse F', a gente pode achar a região onde é crescente e decrescente. Tem que analisar o sinal de F'. O sinal de F' é o sinal desse com o sinal desse e aquele menos ali. Fique ligado. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dizer que o nosso F', para não ter complicação, esse menos vem para baixo, por exemplo, menos x3, e a equação de cima, 7x mais 6. Então, a gente vai fazer o seguinte. Sabemos que x já não admite 0, tá? Mas, na prática, essa função 7x mais 6 é uma reta crescente, ela zera em menos 6 sétimos, reta crescente aqui é positivo e aqui é negativo. Aí a gente tem esse menos x3. Menos x3, independente do gráfico, é bola aberta no zero, zero a derivada, mas aqui não tem sentido, porque o zero não participa. Mas para valores positivos que eu coloque aqui, vai dar negativo, e valores negativos vai dar aqui positivo. E o nosso F', então, é a divisão disso. Então, a gente tem o menos 6 sétimos e a gente tem o zero. Mais dividido por menos, menos. Menos dividido por mais. De novo. Menos e mais, menos. Aqui é mais e mais, mais. Menos e mais, menos. Então, a função ela é decrescente, depois ela é uma função crescente e depois é decrescente novamente. Então, esse ponto aqui seria um ponto de mínimo, desculpe, já que está decrescendo para depois crescer. Então, apagando isso aqui, ó, esse ponto é um ponto de mínimo e esse ponto aqui é um ponto de máximo. Vamos ver se com isso a gente já responde alguma coisa. Máximo em menos 6 sétimos. Então, ó, máximo em menos 6 sétimos. Máximo e não mínimo. Ou, ele falou máximo, mas é um mínimo. Ou seja, esse item ele é falso. Isso aqui é um mínimo e não um máximo. Falso. É decrescente de menos infinito a zero. Bem, o que a gente pode dizer é que ela é decrescente de menos infinito a menos 6 sétimos e depois cresce até chegar em zero. Então, até chegar em zero, decresce e cresce. E ele está falando que simplesmente decresce. Então, é falso também. Agora, para saber se é convexo ou côncava, aí a gente tem que trabalhar mais. O que trabalhar mais? Temos que calcular a segunda derivada. A primeira está na mão. Vamos calcular a segunda derivada? Então, não é tão ruim não, tá? É a derivada do primeiro, que é 7, multiplicado pelo segundo, menos a repetição do primeiro, que é 7x mais 6, vezes a derivada do segundo, que é menos 3x2, dividido por isso tudo ao quadrado. Quando elevar isso aqui ao quadrado, fica x à sexta positivo, hein? Então, a gente vai ter aqui, ó, essa continha. Então, o nosso F duas linhas, deixa o x à sexta embaixo. Essa multiplicação, menos 7x à terceira. Isso daqui, ó, ela vai dar positivo, né? É negativo, mas com negativo vai ficar positivo. 21x à terceira. Esse cara aqui, ó, ele dá negativo, mas com aquele menos fica positivo. 18x à segunda. Então, ó, feio ou não, a gente pode agrupar esses dois termos e a gente pode colocar x2 em evidência. Então, se agrupar esses dois termos, dá 14x3. Vou botar x2, 14x3, que multiplica 14x. 14x3. Já que eu botei o x2 mais 18. E embaixo tem x2, x à quarta. Então, ó, essa segunda derivada é essa função. Na prática, isso é sempre positivo, então a gente tem que analisar o sinal só disso. Então, o sinal só disso, na prática, ó,
é uma reta, é crescente, é menos 18 sobre 7. Menos 9, menos 18 sobre 14 é menos 9 sobre 7. Então, ó, crescente aqui é positivo e negativo. Então, aqui é concavidade para baixo, concavidade para cima. Aqui é o chamado convexa e aqui é o chamado côncava. Então, valores maiores que menos 9 sétimos é côncava e menores que menos 9 sétimos é convexa. Então, ó, ele está dizendo aqui para a gente, enunciado, que é convexa em 2 pedaços. A gente não está achando esses 2 pedaços não, hein? A gente está achando que ela é convexa em um lugar sim. Que lugar é esse que ela é convexa que a gente está encontrando? De menos infinito até menos 9 sétimos. É isso que a gente está achando, já que esse valor aqui, ó, é sempre positivo, não tem briga nenhuma. Então, de menos infinito até menos 9 sétimos é convexa, apenas nessa região. E aí, consequentemente, esse babado aqui, ó, ele é um babado falso. Vamos verificar se houve alguma falha aqui nessa nossa resolução aqui da segunda derivada. É isso mesmo. Então, só tem essa região aqui. Ok. Dessa forma, a gente consegue resolver, ó, todos esses itens. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó. Esse sujeito a gente já calculou, quando x tende a infinito, a gente já calculou que quando x tende a infinito, o valor da função é 1. Beleza, então isso aqui é 1. Agora a gente tem que trabalhar aquela parte de limites, que é L'Hopital. Então, para fazer L'Hopital aqui, a gente já trabalhou muito. Vamos caminhar. Então, quando x tende a infinito, vai ficar Ln de infinito. Ln de infinito, como a gente já viu, é infinito. E 3 vezes infinito é infinito. Então, a gente pode aplicar L'Hopital aqui. Então, vamos melhorar essa expressão. Então, a gente tem ó, Ln de quem? De 2 mais e elevado a x, dividido por, acabei esquecendo, 3x. Quando x tende a infinito, dá infinito em cima e infinito embaixo. Então, aplica L'Hopital, é derivar em cima e embaixo. A derivada desse é 3. E a derivada disso, a derivada de Ln de alguém, é 1 sobre alguém vezes a derivada do alguém. E a derivada desse alguém é o próprio e elevado a x. Na prática, aqui a gente tem, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, o que nós temos é E elevado a x, esse 3 vai multiplicar isso e vai multiplicar isso. Se a gente colocar E elevado a x em evidência, aí a gente fica vezes 1, ó, e E elevado a x aqui em evidência, a gente vai ficar 6 sobre E elevado a x mais 3. Isso aqui, ó, a gente corta. Quando o x vai para infinito, isso zera e a gente vai encontrar 1/3. Então, isso aqui, ó, quando o x tende a infinito, vai dar 1/3. Dando 1/3 e sabendo que o outro era 1, a conta que nós temos é 1 mais 1/3. Ora, 1 mais 1/3 é exatamente 4/3, faz com que esse item seja verdadeiro. Beleza? Caprichado, hein? Valeu!